Meu nome é Eduardo e sou motorista de Uber há 5 anos. Durante todo esse tempo, já passei por diversas situações estranhas, mas tem uma corrida específica que até hoje me causa arrepio só de lembrar. Foi numa noite chuvosa de inverno há uns 2 anos. Eu estava dirigindo por uma área mais afastada da cidade, onde há poucas casas e muita estrada deserta. A chuva não dava trégua e as ruas estavam quase desertas. Era por volta das 2 da manhã e eu estava pronto para encerrar a noite quando recebi uma última solicitação de corrida. A origem do pedido era uma estrada que eu conhecia bem, mas que raramente era movimentada, principalmente àquela hora. Mesmo achando um pouco estranho, aceitei a corrida. Afinal, era minha última viagem do dia. Coloquei o destino no GPS e segui até o ponto de encontro. Ao me aproximar, notei que a localização estava em um trecho sem iluminação, apenas cercado por árvores altas e muita neblina. Não havia casas por perto, apenas a estrada vazia e escuridão ao redor. Parei o carro no local exato indicado pelo aplicativo e esperei. Olhei ao redor, tentando ver se alguém vinha na minha direção, mas não havia nada, só o som da chuva batendo no para-brisa. Depois de alguns minutos, estava prestes a cancelar a corrida, quando de repente um homem apareceu saindo da neblina. Ele era alto, usava um casaco comprido e andava de forma lenta e desajeitada, como se estivesse ferido ou com dificuldade para caminhar. Ele entrou no carro sem dizer uma palavra. Apenas se acomodou no banco de trás, puxou o capuz sobre o rosto. A única coisa que disse foi o endereço do destino, um bairro residencial do outro lado da cidade. Algo naquela situação já me incomodava profundamente. A maneira como ele entrou no carro, o silêncio e principalmente o fato de ele não ter se molhado, mesmo com a chuva forte do lado de fora. Fiquei inquieto, mas tentei não pensar muito sobre isso. Enquanto dirigia, a sensação de desconforto só aumentava. O homem no banco de trás não fazia nenhum som. No retrovisor eu conseguia ver apenas o capuz que escondia completamente o seu rosto. O clima no carro estava pesado e parecia que o ar estava ficando cada vez mais frio, mesmo com o aquecedor ligado. A viagem foi seguindo em silêncio até que em um ponto o GPS indicou uma rota que passava por uma estrada ainda mais isolada, uma espécie de atalho para chegar mais rápido ao destino. Eu hesitei em seguir por aquele caminho, mas o passageiro, sem sequer levantar a cabeça, disse de forma seca: "Pode ir por ali." Sem saber explicar porquê, minha espinha gelou ao ouvir aquelas palavras. Mesmo assim, segui o caminho sugerido. A estrada era ainda mais deserta, cercada por mato alto e sem nenhum sinal de civilização por quilômetros. Conforme avançávamos, as luzes do carro começaram a falhar. Elas piscavam, apagavam por alguns segundos e depois voltavam. Meu coração começou a bater mais rápido e eu tentava disfarçar a tensão. Foi então que o rádio do carro, que estava desligado, começou a emitir uma estática estranha. Um som baixo e distorcido, como se alguém estivesse tentando falar, mas eu não conseguia entender. Olhei pelo retrovisor e naquele instante vi algo que me fez perder o fôlego. O passageiro não estava mais no banco de trás. O espaço estava vazio. Imediatamente, parei o carro bruscamente e virei para olhar para o banco traseiro. Não havia ninguém ali. A porta não havia sido aberta, e não era possível que ele tivesse saído sem que eu percebesse. O pânico tomou conta de mim, e tudo o que eu queria era sair dali o mais rápido possível. Acelerei o carro e segui pela estrada sem olhar para trás. A cada minuto a sensação de ser observado aumentava. Mesmo com o banco traseiro vazio, eu sentia uma presença forte, quase palpável no carro. O rádio continuava com a estática, e eu jurava que ouvi meu nome sendo sussurrado no meio dos chiados. Finalmente, cheguei ao destino, um bairro residencial tranquilo. Parei o carro e respirei fundo, tentando entender o que havia acabado de acontecer. Quando olhei para o aplicativo para encerrar a corrida, vi algo que me deixou congelado. O nome do passageiro não aparecia mais, e a corrida havia sido cancelada minutos antes de eu chegar. Olhei novamente para o banco de trás, na esperança de que tudo não passasse de um mal-entendido. Mas lá, no banco, havia algo que eu não esperava encontrar. Uma mancha de água, como se alguém molhado tivesse estado sentado ali o tempo todo. Só que o homem que entrou no meu carro, ele não estava molhado quando vi na estrada. Desde aquela noite, nunca mais aceitei corridas em lugares isolados durante a madrugada. Algo naquela experiência me ensinou que existem coisas que não podemos explicar,
E às vezes é melhor não questionar o que acontece nas sombras. Se você é motorista de Uber ou faz qualquer tipo de trabalho noturno, tome cuidado. Nem todo passageiro que entra no seu carro é o que parece ser. Olá, meu nome é Eduardo e sou motorista aplicativo há algum tempo. Já passei por muitas situações estranhas, corridas curiosas e até perigosas, mas tem uma em particular que me faz repensar se deveria continuar com esse trabalho. Foi numa noite chuvosa de inverno, daquelas em que a cidade parece mergulhada em escuridão e a neblina densa dificulta a visão. Era por volta de 2 da manhã, o movimento estava fraco e eu já pensava em encerrar meu turno. Foi quando recebi uma solicitação de corrida. A localização era um pouco afastada, numa área mais deserta da cidade, mas decidi aceitar. Precisava fechar o dia com uma boa quantia. Ao chegar no ponto de coleta, a rua estava completamente deserta, e a neblina tornava tudo ainda mais sombrio. Os postes de luz piscavam ocasionalmente, e o silêncio era quase perturbador. Olhei para o mapa, conferi o endereço e fiquei esperando. Depois de alguns minutos, vi uma mulher saindo de uma pequena viela. Estava usando um vestido branco, longo e segurava um guarda-chuva preto. Seu rosto estava parcialmente coberto pela sombra do guarda-chuva, mas notei que ela parecia pálida e magra demais. Ela entrou no carro sem dizer nada. Apenas confirmou o destino e o que me chamou a atenção foi que o lugar era um cemitério. A cerca de 20 minutos dali. Estranhei, mas pensei que talvez fosse uma situação pessoal. Alguém querendo visitar um túmulo de madrugada. As pessoas têm suas razões, não era minha função questionar. A viagem começou em completo silêncio. Eu tentava puxar conversa, mas a mulher permanecia calada, olhando pela janela, sem esboçar nenhuma reação. À medida que dirigia pelas ruas escuras e vazias, a sensação de desconforto aumentava. O silêncio dentro do carro era sufocante, quebrado apenas pelo som das gotas de chuva batendo no para-brisa. Olhava pelo retrovisor ocasionalmente, mas a cada vez que fazia isso, parecia que a mulher estava mais perto, mesmo sem ter se movido. Enquanto nos aproximávamos do cemitério, o clima mudou drasticamente. A chuva parecia ter ficado mais intensa, e o ar dentro do carro ficou gelado, como se o próprio ambiente estivesse se tornando mais pesado. O rádio, que até então estava sintonizado em uma estação comum, começou a emitir estática, seguido por murmúrios indistintos. Parecia que várias vozes sussurravam ao mesmo tempo, e mesmo aumentando o volume, a interferência continuava. Chegamos à entrada do cemitério. Era um lugar antigo, cercado por um portão de ferro enferrujado. As árvores altas e secas balançavam ao vento, e as lápides eram visíveis sob a luz fraca dos postes ao redor. Olhei pelo retrovisor mais uma vez, e a mulher simplesmente apontou para dentro, indicando que eu deveria entrar. Relutante, segui por um caminho de pedras que serpenteava entre os túmulos. A neblina havia se tornado tão densa que mal conseguia enxergar alguns metros à frente. A estrada era estreita, e os túmulos à beira pareciam se erguer das sombras como figuras distorcidas. Meu coração estava acelerado, e eu só queria terminar aquela corrida o mais rápido possível. Depois de alguns minutos dirigindo por entre os túmulos, a mulher finalmente falou. Sua voz era baixa e rouca, como se ela estivesse doente ou extremamente cansada. É aqui, disse ela, apontando para uma área mais afastada do cemitério. Parei o carro, olhei para o lado, mas a neblina estava tão espessa que eu mal conseguia ver o que havia ali. Quando me virei para perguntar se ela precisava de ajuda para sair, a porta do carro estava aberta e a mulher não estava mais lá. Meu coração gelou. Saí do carro imediatamente e olhei ao redor, chamando por ela, mas não havia sinal de ninguém. Era como se ela tivesse evaporado no ar. A chuva continuava caindo, e a única coisa que eu conseguia ouvir era o som do vento uivando entre as árvores. Foi então que vi algo que me fez congelar. Em uma lápide próxima havia uma foto. Era a foto da mesma mulher que eu havia acabado de transportar. A data de falecimento estava marcada há mais de 5 anos. Senti o sangue fugir do meu rosto. Voltei correndo para o carro, com o pânico tomando conta de mim. Liguei o motor e saí dali o mais rápido que pude. O caminho de volta parecia interminável, e a sensação de que algo estava me observando do banco de trás era insuportável. Quando finalmente saí do cemitério, chequei o aplicativo. A corrida ainda estava ativa, mas o destino não aparecia mais no mapa. Era como se ela nunca tivesse sido registrada.
Naquela noite, fui direto para casa e passei horas tentando processar o que havia acontecido. Desde então, nunca mais aceitei corridas que me levassem para áreas isoladas à noite. E sempre que alguém entra no meu carro, dou uma olhada pelo retrovisor, só para ter certeza de que realmente está ali. Essa experiência me marcou de uma maneira que poucas coisas na vida conseguiram. Não sei o que realmente aconteceu naquela noite, mas sei que há coisas que vão além da nossa compreensão. Olá, me chamo Ricardo e sou motorista de Uber há uns 3 anos, mesmo tendo curso superior. Já passei por várias corridas estranhas, mas tem uma noite específica que eu nunca vou conseguir esquecer. Até hoje, só de pensar, minha pele arrepia. Foi há uns 4 meses, numa madrugada chuvosa de inverno. Já era bem tarde, quase 3 da manhã, e eu estava terminando meu turno. A cidade estava praticamente vazia, e a chuva fina, junto com a neblina, tornava tudo ainda mais sombrio. A corrida apareceu no aplicativo e o ponto de encontro era em uma rua deserta, num bairro afastado que eu conhecia de vista, mas não costumava pegar muitas corridas por lá. Achei estranho, mas aceitei. Era minha última corrida antes de voltar para casa. O GPS me levou para uma rua sem saída, mal iluminada, cercada por terrenos baldios e algumas casas antigas. Parei o carro no ponto indicado e esperei. A chuva batia leve no para-brisa e eu olhava para os lados, tentando ver se alguém estava vindo. Depois de alguns minutos, comecei a pensar que talvez fosse uma daquelas corridas canceladas de última hora. Estava prestes a cancelar no aplicativo quando vi uma mulher saindo da escuridão. Ela estava usando um casaco longo, capuz cobrindo quase todo o rosto e andava lentamente, quase arrastando os pés. Quando se aproximou do carro, não deu para ver direito seu rosto. Ela entrou no banco de trás sem dizer uma palavra. Apenas murmurou o endereço. O destino era do outro lado da cidade, numa região ainda mais isolada, cercada por uma área de mato. Um frio tomou conta de mim naquele instante, mas tentei não demonstrar. Enquanto dirigia, o silêncio dentro do carro era sufocante. O único som era o da chuva, e o ambiente estava tão pesado que o ar parecia se tornar cada vez mais denso. O clima dentro do carro era gelado, como se a temperatura tivesse caído drasticamente desde que ela entrou. Olhei pelo retrovisor para tentar puxar alguma conversa, mas o capuz continuava cobrindo seu rosto, e ela estava imóvel, olhando para a janela. O silêncio era tão incômodo que comecei a sentir um arrepio constante. Cada quilômetro que passava, minha mente ficava mais agitada. Não sabia explicar o motivo, mas algo nela me deixava completamente desconfortável. Então, em certo ponto, o GPS indicou uma estrada de terra com um atalho. Relutei por um momento, mas a mulher, sem mover a cabeça, murmurou novamente, de uma forma baixa e quase imperceptível: "Pode ir por ali." O jeito como ela falou me gelou os ossos, mas não consegui recusar. A estrada era um caminho estreito e cercado de árvores. As luzes do carro iluminavam apenas alguns metros à frente, e a sensação de isolamento era absoluta. Foi então que o rádio começou a falhar, emitindo estática, algo que nunca tinha acontecido antes. A estática se transformou em um som baixo, como um chiado, e de repente eu ouvi algo entre os ruídos. Era uma voz, fraca e distorcida, mas clara o suficiente para ouvir meu nome. Olhei pelo retrovisor novamente, e naquele momento quase perdi o controle do carro. A mulher estava sentada no banco de trás, mas de alguma forma seu rosto estava mais visível. Sua pele era pálida, quase translúcida, e seus olhos estavam completamente brancos. Ela me encarava através do retrovisor, imóvel, com um olhar vazio e profundo. Meu coração disparou. Meu primeiro instinto foi parar o carro, mas antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, as luzes da estrada começaram a piscar, e o rádio soltou mais uma onda de estática alta, quase ensurdecedora. A mulher então murmurou algo que eu não entendi completamente, mas o som da voz dela ecoava pela minha mente, como se estivesse diretamente na minha cabeça. Eu não aguentei. Pisei no acelerador e saí daquela estrada o mais rápido que pude. Não olhei mais pelo retrovisor. Não queria ver o que estava acontecendo no banco de trás. A sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer era insuportável. Eu apenas dirigia, esperando que aquilo acabasse. Quando finalmente cheguei ao destino, uma casa velha e mal cuidada, estacionei e esperei que ela saísse. Mas quando olhei para o banco de trás, a mulher não estava mais lá. O assento estava vazio, completamente seco.
apesar da chuva que caía lá fora. Verifiquei o aplicativo e, para minha surpresa, a corrida havia sido cancelada no meio do caminho, bem antes de eu chegar ao local. Fiquei ali, atordoado, sem saber o que pensar. Tudo indicava que eu tinha feito aquela corrida, mas a sensação era de que o passageiro nunca tinha estado ali. Até hoje, toda vez que passo por aquela área da cidade, sinto um arrepio na espinha. Desde aquela noite, evito trabalhar de madrugada e, principalmente, nunca mais aceitei corridas em lugares isolados. Tem uma coisa que aprendi naquela noite, é que nem todo passageiro que entra no seu carro é o que parece ser.